investigador que escreve, pensa sobre Bartók, Debussy, como é que olha para fenómenos como o Festival da Canção? Excelente pergunta. Parece que talvez olhe desta forma, fazendo jus a esta diferenciação que há entre impacto social e qualidade estética. Portanto, o que eu vejo é que o Festival da Canção tem uma função política, essencialmente. Digamos que tem uma função política em duas vertentes. Por um lado, enfatiza e sublinha o caráter nacional e por outro lado promove, digamos, uma ideia de união europeia neste caso, mas uma união. A questão da qualidade estética é uma questão que ultrapassa muito o Festival da Canção, não é? Portanto, tem muito a ver com a relação entre popularidade e qualidade estética, e que nem sempre vão de mãos dadas. Mas isso, na verdade, não tem a ver só com música, tem a ver com muitos fenómenos, não é? Se pensarmos nas comidas, não é? Se calhar o que mais se vende são McDonald's, e não há nenhum médico que diga que isto é comida saudável. Portanto, viria mais ou menos nesses termos. Quando se fala, por exemplo, em questões como a popularidade, etc., nós não podemos fazer aí um certo paralelismo, eventualmente forçar também com o romantismo, que no fundo também acaba por ser um movimento que introduz alguma novidade, não é? Na forma como a música chega aos diversos estratos sociais, não é? Sim, na verdade isso tem muita pertinência, porque o romantismo, uma das coisas que faz é, bem, algumas coisas, mas se calhar é interessante pensar nisto. Por um lado, uma relação ou uma individuação da fruição artística. Ou seja, começou-se a pensar que tanto a criação como a fruição têm um fator individual. Por outro lado, também uma relação muito grande à natureza e àquilo que ultrapassa em muito o homem. Portanto, é quase um paradoxo interessante que, por um lado, remete para um substrato geral da natureza, do que é para além do homem, mas depois reflete-se no indivíduo. E isso faz com que se consiga atravessar, digamos, uma quantidade de classes sociais, não é? Portanto, são ideias artísticas e estéticas que colocam o indivíduo no centro da fruição e da criação, e isso é uma ideia absolutamente revolucionária porque esbate exatamente as classes sociais. O próprio lugar do espetáculo também muda. O espetáculo muda, realmente no início do século XIX que começam a aparecer também os grandes teatros, não é? Não só teatros que tinham, digamos, uma componente muitas vezes até lá privada ou de natureza eclesiástica, mas é também a partir realmente do século XIX que aparecem os teatros, as subscrições, não é? As sociedades que promovem eventos que se realmente tornam mais populares exatamente por isso, não é? Ou seja, ou melhor, tem um substrato popular que paga para ver esses eventos. E, portanto, realmente há um elan grande que, a partir do século XIX, a fruição musical também se liga exatamente às grandes massas, não é? E, portanto, nesse aspecto há aqui uma continuidade muito bem vista do Festival da Canção com este início, digamos, se quisermos, este uma dimensão nacionalista. Há pouco, quando falava no Festival da Canção com alguma ideia de nacionalismo, sim, que em alguns autores do romantismo, creio eu, vamos encontrar também alguma dimensão nacionalista, não é? Sim, exatamente. Seja com o folclore, seja com
Claro, claro, e é muito interessante porque é um movimento gradual, não é? Portanto, acentua-se à medida que o século XIX avança. Há uma relação entre aquilo que são materiais, muitas vezes sejam literários, sejam artísticos, que representam ou que captam a essência de um determinado povo, não é? E depois há aqui digamos, uma bifurcação. Por um lado, digamos, os grandes artistas, grandes, entre aspas, ou seja, os artistas que vieram a ser consagrados, apropriam-se exatamente desses materiais e dão-lhes uma roupagem com um caráter nacional. Mas, por outro lado, é também a partir daí, e obviamente há uma utilização política digamos, dessa abordagem, que é utilizar figuras como sendo representantes de um nacionalismo. Portanto, há aqui por um lado, há uma utilização criativa, digamos, de materiais que representam a nacionalidade, mas depois também um aproveitamento político, exatamente dessas figuras que conseguiram. Pegando nessa ideia da dimensão política, digamos assim, não é? Nós quando olhamos para o século XIX, sobretudo na sua transição para o século XX, enfim, nós tendemos muito, enfim, nesta forma ocidental de ver as coisas, para olhar muito para estes movimentos, para o romantismo, enfim, e para aquilo que lhe está associado. Mas emerge também aqui, por estas alturas, também aqui, grandes movimentos são canções de protesto, quer dizer, seja nos Estados Unidos, seja também na Europa, não é? Portanto, canções ligadas ao trabalho, ligadas ao protesto, às grandes convulsões sociais, políticas, essas questões interessam? Sim, claro que interessam. Interessam, digamos, a vários níveis, não é? Portanto, interessam-me essencialmente, digamos, no meu posicionamento como cidadão, não é? O caráter, eu diria que a capacidade que a música tem de ser referencialmente ambígua. Ou seja, não tem uma denotação direta, não é? Tal qual como a linguagem tem, não é? Quando dizemos mesa, cadeira, sabemos exatamente o que é. A música tem esta capacidade de ser referencialmente ambígua e isso faz com que tenha uma potencialidade muito grande, aliás, invejada por muitas outras artes, não é? Portanto, toda a construção do século XIX até ao século XX, isso faz com que, por um lado, liberte, se quisermos, o substrato musical para ser adaptada a várias letras, não é? E, portanto, essa flexibilidade e essa moldagem que tem, e ao mesmo tempo ter esta capacidade de mover as pessoas, a capacidade emocional, não é? Portanto, de ligar uma melodia, uma harmonia, digamos, um movimento harmónico a mexer as paixões. E, portanto, a canção de protesto vive exatamente disso, não é? Portanto, é esta capacidade que tem, muitas vezes aplicada a melodias muito singelas, portanto, porque tem que ter, digamos, uma capacidade transversal de chegar fundo. E, portanto, a canção de protesto, que essencialmente a partir do século XX se vai desenvolvendo, interessa-me exatamente isto, é como é que com pequenos meios, digamos, composicionais, consegue ter um impacto social tão profundo. Portanto, é esse lado que me fascina e que, não tendo sido o objeto da minha investigação, é um lado que me fascina. Há aqui uma dimensão, portanto, no fundo, muito ideológica que lhe é emprestada pela letra, não é? Portanto, sim. Pela mensagem, sim. Pela mensagem poética, política, etc., que acompanha a melodia, não é? Exatamente. Mas a melodia também não pode ser qualquer uma. E é interessante, não é? Sei lá, talvez a grândula, que seja talvez a canção de protesto, ou de protesto, sim, tem um protesto implícito.
se pensarem bem, não é? Começa com os pés a roçar no chão. E, portanto, esta ideia é um som que remete para a ideia de trabalho, não é? de marcha, de trabalho. E, portanto, o som não pode ser qualquer um. Portanto, a canção de protesto obviamente, está essencialmente baseada na letra, mas esta singeleza normalmente da melodia, mas também de alguns recursos, é muito importante para a canção. E portanto, é esse lado que me fascina. Isso remete, por exemplo, até um livro que trouxe aqui, para a ideia de fragmento, que também é romântico, não é? Eu trouxe aqui 2 livrinhos, um de Gonçalo M. Tavares, Breves Notas sobre Música, e outro de Eduardo Lourenço, Tempo da Música, Música do Tempo. E estamos a falar da canção de protesto e da singeleza da canção, digamos, do aspecto musical, que para mim remete muito para a ideia de um fragmento. A ideia de que... é interessante, aqui eu penso sempre na forma como Schlegel define fragmento. A ideia de que é uma pequena obra de arte, completo em si mesmo, separado do resto do mundo, como um ouriço cacheiro. E a ideia do ouriço cacheiro é muito engraçada, porque digamos, a fronteira do ouriço cacheiro, né, com as agulhas, não é definida. Portanto, remete para vários locais. Isso quer dizer que tem potências para além. Não é? E o fragmento é quase um paradoxo, não é? Portanto, porque é incompleto por ser fragmento, mas ao mesmo tempo é completo. E remete para alguma... E eu acho que a canção de protesto, eu penso muito nesse estilo também, nesses termos. Ou seja, é algo singelo, é algo completo, mas tem uma potência muito grande para além de si mesmo. Há outra dimensão também, que eu gostaria de ouvir falar sobre isso, que é a dimensão do mercado também. Ok. Inicialmente, enfim, se recuarmos, enfim, ao período áureo do romantismo, etc., enfim, quer dizer, ninguém iria dizer a um compositor que a melodia não podia ter mais do que um determinado tempo, não é? Uhum. Portanto, hoje, até porque a difusão também era diferente, não é? Portanto, hoje os meios de difusão, de fruição, mas também de consumo, como que determinam ou influenciam fortemente a própria produção artística. Sim, sem dúvida. Mas quer dizer, eu sim, e já respondo se calhar um bocadinho mais a isso, mas voltando atrás, os meios, em grande medida, sempre influenciaram a produção musical. Na verdade, realmente estamos a voltar sempre ao romantismo, mas é realmente no romantismo, exatamente com a individualização da criação e da fruição, e obviamente ligada à ideia da autonomia musical e do organicismo, etc., é que libertou-se um pouco dessa relação, em que, digamos, a ideia do gênio musical ou do gênio artístico não tinha que estar limitado por fatores externos, nomeadamente o mercado. Claro que há muita investigação que põe isso em causa, que realmente há todo um substrato de classes sociais, económico, que estrutura mesmo a ideia digamos, da emancipação do gênio musical. Mas realmente só digamos, há todo esse período no século XIX, que depois tem digamos, reflexos, impactos e reverberações durante todo o século XX e XXI. E é interessante pensarmos também, por exemplo, de que forma é que a noção de autonomia artística tem um percurso paralelo com a autonomia científica. Não é? A ideia de que a ciência não tem que estar necessariamente ao serviço de a tensão que existe entre investigação fundamental e investigação aplicada. E, portanto, o espaço que os investigadores reivindicam para a investigação fundamental e não ao serviço de alguma coisa. E, portanto, a ideia da criação artística como linguagem autónoma é realmente fruto do século XIX.
Mas se pensarmos no início do século XX, com o início das gravações, etc., não é? Portanto, já havia um fator externo, não é? Que a música tinha que caber, digamos, naquele tempo limitado. Portanto, eu acho que é sempre uma tensão interessante entre, não é? Pelo menos desde o século XIX até aos dias de hoje, digamos, é lugar comum os artistas dizerem não é? Eu segui a minha intuição, eu não pensei em mais nada a não ser fiel a mim mesmo, etc. Portanto, tudo isto são reflexos da emancipação e da autonomia artística. Mas, ao mesmo tempo, há, digamos, todo um colete de forças externo, não é? Que cria uma tensão entre esse impulso digamos, e a estrutura, a macroestrutura externa, digamos assim. Como é que está a investigação, feita em Portugal, Sim. sobre a própria produção musical portuguesa? Reparando um pouco o que estávamos a falar antes, sei lá, situando-nos na segunda metade do século XX, enfim, é evidente que está muito marcado pelo Estado Novo, que não quer dizer que não seja claro. um espaço interessante também para fazer investigação, mas, por exemplo, o papel da música de protesto, da música revolucionária, etc., tudo isso, como é que está a investigação? Eu diria que está muito bem, muito bem. Mais uma vez, não é a investigação que eu faço, mas eu sou presidente da Sociedade Portuguesa de Investigação em Música e sigo muito bem, digamos, toda a investigação que tem sido feita nos últimos anos em Portugal. E realmente, digamos, toda a área, há várias áreas que, digamos, têm uma pujança muito assinalável em Portugal. A etnomusicologia é uma delas, os estudos culturais, onde, digamos, esse lado, digamos, da canção popular, a canção rural, mas também a canção popular, a canção em contexto urbano, é muito estudada. Não tanto estudada aqui em Coimbra, embora agora tenhamos dois investigadores, digamos, que são um etnomusicólogo, até etnomusicólogo antropólogo, o Rui Sidra e a Leonor Loza, que estudam bastante, digamos, esse lado. Há realmente, também posso adiantar que há aqui uma intenção muito grande, nomeadamente da UC, que a canção de Coimbra seja estudada com profundidade, que se calhar, digamos, com a atenção que a Universidade se calhar nunca deu à sua própria canção. E, portanto, há esse lado também que... Mas, realmente, até termos investigadores com formação específica nos estudos culturais, na etnomusicologia, isso também não podia ser feito. E, se calhar, estamos agora em condições de o fazer. Voltando à produção nacional, está muito bem. Obviamente, há um grande polo de desenvolvimento na Nova, em Lisboa, nas ciências musicais, em Aveiro também, em etnomusicologia. E depois há outro lado também de investigação, mais ligado, digamos, à investigação artística propriamente dita, ou seja, as bases da prática musical serem constituídas como investigação em si, não é? Portanto, quando alguém sobe a um palco para fazer um recital, tem uma investigação, que muitas vezes não é só a investigação baseada na história, é uma investigação tem a ver com a postura corporal, a forma como se pensam os repertórios. Ou seja, este lado da investigação artística versus os estudos culturais versus a etnomusicologia, realmente são digamos, as três grandes áreas que tiveram um desenvolvimento enorme nos últimos 15, 20 anos em Portugal. Eu já ouvi falar sobre isso e está-me a ocorrer uma outra questão, que é como é que olha para a ausência ainda do ensino da música no ensino secundário, por exemplo. Sim, com enorme preocupação e ainda não perdi a esperança que isso venha a ser olhado com maior atenção. Ou seja, é muito interessante porque toda a investigação nos diz que há aqui um paralelismo muito interessante entre a linguagem oral e verbal e a música.
até, digamos, sob o ponto de vista do desenvolvimento cognitivo. Mas nós temos realmente um sistema de ensino que enfatiza muito quer dizer, num país como Portugal não passa pela cabeça de ninguém não ensinar uma criança a ler e com isso, digamos, potenciar o desenvolvimento cognitivo, mas passa pela cabeça do nosso sistema de ensino não ensinar música, portanto acaba por ser sempre ainda está remetida, a música ainda está remetida para um domínio do especialista. E para além disso, é uma fruição amadora, etc. É muito interessante porque, por exemplo, há uma noção que se chama musicking em inglês, portanto, musicando, que é o paralelo ao falando. Ou seja, a ideia de que, na verdade, toda a gente musica, não é? Como toda a gente fala. Ou seja, é uma capacidade cognitiva básica e é realmente uma falha do nosso sistema de ensino não lidar com a linguagem e com a música em paralelo. E, portanto, a música está remetida para o domínio do especialista, mas a fala não. E, digamos, a linguagem verbal não. Porque muitas vezes olhamos para a música, ou pelo menos eu olho para a música, e quero dizer, a propósito da música, podem, no fundo, discutir-se em grandes temas da contemporaneidade. Sei lá, o Korn, de repente, aquele famosíssimo dos YouTube, que é o Sunday Bloody Sunday, não é? Quer dizer, portanto, a questão irlandesa que, claro, está toda ali, não é? Claro. Portanto, do Domingo Sangrento, e que isso é um tema que tem cabimento numa aula de história, seja... Claro, não, isso é interessante. Ou seja, por um lado, há uma associação fortíssima entre música e outras artes, nomeadamente a linguagem. Portanto, quando se fala numa música como esta do YouTube, o que se está a dizer há aqui uma reflexão que tem caráter político, que é vertida para digamos, com a potência, mais uma vez, emocional que a música lhe dá. Mas a questão da música, para mim e para outros investigadores, claro, tem esta capacidade única, que tem a ver com o domínio colaborativo. Ou seja, é através da música que nós sincronizamos o gesto e sincronizamos, se quisermos, as vontades e os corações. E, portanto, a música ensina-nos a ser coletivos, através da sincronização, através do respirar em conjunto. Não é? Até se quisermos voltar à questão do protesto, ou seja, quando vemos os professores nas ruas ou o que seja, a música, ou pelo menos o gesto musical, se quisermos, é o que faz com que a coletividade seja mais do que a soma dos indivíduos. E a música, para mim, a grande força da música é essa. É a sincronização coletiva. É o indivíduo conseguir utilizar o recurso e uma estrutura a que chamamos música para se constituir como uma entidade maior do que só os indivíduos. Portanto, isso é muito forte, não é? E até se poderia dizer que não é único do ser humano. Mas a passagem do indivíduo para a coletividade quanto a mim, é uma das funções que a música tem. Isso é interessante o que está a dizer, porque ocorre sempre o exemplo de uma formação jazzística, não é? Em que há, de facto, essa dimensão colaborativa, portanto, essa dimensão do ensemble, mas sem que cada um perca a individualidade da sua voz. Claro. Isso é muito interessante. E é, por exemplo, uma das grandes revoluções, se quisermos, na passagem para o século XX, exatamente quando aparece domínios como o jazz, porque se pensarmos no domínio da música erudita, obviamente depois durante o século XX há muitas transformações, mas até a passagem do século XX continua a ser uma relação muito hierárquica, não é? E podíamos dizer que está representada, por exemplo, na função que o maestro tem, não é, à frente da orquestra. É muito hierárquica.
É muito, digamos, os músicos não têm a sua independência, melhor, obviamente têm a sua independência, mas sempre em função do maestro e digamos, desta função fulcral. O jazz realmente é revolucionário também nisso, não é? Ou seja, existe essa função de liderança, mas ela vai rodando. Portanto, e não está sempre focalizada num indivíduo. Portanto, é uma grande democraticidade. É uma democraticidade, exatamente, nisso. E é interessante porque não só vai rodando, mas obriga a uma postura do músico em relação à música de modo diferente. Porque a função da audição também digamos, a audição passa a ser não só ao serviço daquilo que faz, mas tem a ver ao serviço da reação que tem que ter em relação ao que o colega está a fazer. Portanto, esta reação, esta reação ao milésimo de segundo, convocam um outro tipo de audição. Que, no fundo, entronca numa questão, a meu ver, muito central hoje em dia, que é a ideia de escuta. Uhum. Quer dizer, isto é que é preciso saber escutar, é preciso estar atento para depois continuar o diálogo. Não é? A ideia de escuta é talvez das coisas que, tanto literalmente como metaforicamente, é talvez os aspectos que mais me preocupam hoje em dia. A dificuldade da escuta. E isso, em parte, tem muito a ver também com um impulso romântico, mas não só o impulso romântico, depois também aliado a uma quantidade de fatores políticos que têm a ver com a necessidade e a importância da expressão. Ou seja, se pensarmos, por exemplo, na Constituição americana, não é, da ideia de que cada indivíduo tem a capacidade e tem a potencialidade de se expressar, não é? Portanto, isso está consignado pela Constituição e está protegido pela Constituição. Levado ao limite, não é? Temos fenómenos populistas pode-se dizer o que se quiser, porque está consignado. E eu acho isso muito bem, mas o que é que está a faltar? É a capacidade de escuta, não é? Ou seja, a escuta no sentido amplo, ou seja, eu não posso querer só escutar as ideias com as quais já concordo, não é? Portanto, a capacidade da escuta tem a ver com um confronto com o desconfortável. E eu acho que essa capacidade de escuta realmente está falha, não é? Está-se a perder. E pronto, é um dos fatores que mais me preocupam, sem dúvida. Há pouco estava a referir, trouxe 2 livros, portanto, do Gonçalo Tavares e do Eduardo Lourenço. Quer sumariamente dizer do que é que se tratam? Eu já falei. Sejam importantes para si? Sim, são importantes a vários níveis. Primeiro, Gonçalo M. Tavares é talvez o meu escritor favorito, vivo, mas sim. E, portanto, acho que foi uma feliz coincidência ele escrever este pequenino livro, não é? Breves notas sobre música. E foi um livro que foi encomendado pela Fundação Carlos de Gulbenkian. E penso eu, tendo ele estado um ano ou 2 a assistir concertos, portanto, tem uma quantidade de reflexões. E como eu estava a dizer há pouco, isso remete muito para a ideia do fragmento, não é? Ou seja, ele lança uma quantidade de ideias, se quisermos fragmentárias, quase em termos de aforismos, portanto, o que me parece muito interessante aí é, por exemplo, há uma quantidade de entradas, mas, digamos, e há alguns leitmotivs, se quisermos, desse livro. Uma ideia muito interessante que ele aborda é a ideia do labirinto e da capacidade, isso tem a ver com o que estávamos a falar, não é? Com a capacidade e com a importância de se ouvir como um labirinto. Ou seja, no fundo, diz ele, respeitando o formato da nossa cóclea, que também é em labirinto, e ele diz que ouvir em linha reta é ser surdo. Ouvir bem é ouvir em labirinto.
Portanto, a ideia do digerir, não é? Portanto, ouvir com outra profundidade. E, portanto, é um conjunto de reflexões fascinantes e que, para mim, também tem um caráter pedagógico importante, porque eu utilizo, por exemplo, utilizo esse livro para as minhas aulas de crítica estética. Acho que é uma forma muito intuitiva e imediata dos alunos lidarem com questões estéticas que às vezes parecem muito esotéricas, etc. E estas são muito, digamos, a forma como ele as trabalha, são muito diretas. E, portanto, é um livro fascinante também por isso. E o outro é do Eduardo Lourenço? O outro é do Eduardo Lourenço, que também, curiosamente, ele obviamente não é musicólogo, não é? Como todos sabemos, ele não foi, mas uma das suas grandes... Ele diz mesmo mais do que paixões, ele dizia que era uma questão existencial para ele, a importância da música. E, portanto, quase de uma forma privada, ele foi escrevendo pequenas notas, e, portanto, este livro acompanha, digamos, 40 ou 50 anos do seu percurso, e depois foi compilado pela musicóloga Bárbara Aniello, que fez um belíssimo trabalho aqui. E é também, digamos, são um conjunto de entradas pequenas. E aqui o que se sente, obviamente, também ao estilo do Eduardo Lourenço, é, para ele, um fascínio de relacionar a ideia do sentir e do compreender. Que o sentir é importante, que é crucial, mas é também crucial o compreender. E, portanto, se quisermos, pelo menos é a minha interpretação, isto é um conjunto de ensaios, um conjunto de reflexões sobre como articular estes dois polos, o sentir e o compreender. Ele tem uma entrada interessante aqui da relação entre a fenomenologia e a história. E diz ele que a história sem a fenomenologia é vazia e a fenomenologia sem a história é cega. E, portanto, a ideia realmente do sentir e o compreender, e ele, por exemplo, fala, obviamente é um livro sobre música, mas também fala, por exemplo, dá esta imagem, que é quando um espectador olha, por exemplo, para a Guernica de Picasso, o que é que vê? Não é? Portanto, vê linhas, mas sem saber o que aquilo representa, não é? E o massacre que representou, realmente parece que não está a ver, ou não está a ver tudo, ou não vê com essa profundidade. E, portanto, a abordagem dele à música é essa. É sempre entre estes dois polos, entre o sentir e o compreender, e, portanto, aí tem que se ter, digamos, o lado da fenomenologia, que convoca também um indivíduo, mas também o lado da história. E, portanto, esta relação... No fundo, talvez uma ideia de que compreendendo sentimos melhor, não é? Como é que é? Se compreendermos, sentimos melhor. Porque... Se compreendermos, sentimos melhor, e se sentirmos melhor, compreendemos melhor. Exatamente. Estou-me a lembrar, se olhar para uma peça como, por exemplo, uma ópera dos Três Vinténs, por exemplo, que, enfim, para alguém que não sabe alemão, não é? Que é o meu caso, mas, quer dizer, mas eu adiro quase instintivamente àquela plástica, claro. Som, ao que dali vem, não é? Claro. Quer dizer, eu acho isso interessante. Depois, claro, conhecendo a história, naturalmente, percebe-se e vai-se mais longe, mas há ali uma adesão quase sem física, dúvida. Não é? Isso até me remete... Eu tive aqui uma aluna de mestrado chinesa, o ano passado, tem a ver exatamente com isso. Ou seja, ela estava muito intrigada com o fado. E queria fazer um trabalho sobre fado, e eu pensei, caramba, como é que posso ajudá-la aqui? Então pensei em trabalhar exatamente isso. E, aliás, até apresentei há pouco tempo um trabalho baseado, digamos, nesse impulso inicial do trabalho dela, numa mesa redonda que o Dr. Carlos André proporcionou, digamos, entre Macau e Portugal. Então, ou seja, o que foi fascinante no trabalho dela foi que ela fez uma série digamos, de trabalho experimental com colegas chineses,
na sua abordagem auditiva ao fado. E o que nós fizemos foi criar várias camadas de abordagem. Ou seja, uma é a camada auditiva, depois a relação da música com a palavra, depois a relação da música, da palavra e do gesto, ou seja, através do vídeo. E que até poderíamos continuar, não é? Pelo vénio, pelo sítio onde se vê. Portanto, criar aqui uma densidade de mediações, se quisermos. E, portanto, isto problematiza um pouco a ideia de que a música é uma linguagem universal, não é? Que ultrapassa culturas, etc. Dá vontade de dizer sim e não, não é? Sim, há um impacto emocional, mas não ao nível da compreensão, pelo menos a um nível, não é, de compreender as convenções que, digamos... E é muito interessante porque o que nós conseguimos ali fazer foi, através de uma abordagem cumulativa de estratos, não é? Ou de mediações, a resposta dos indivíduos foi sendo cada vez mais completa, cada vez mais profunda, cada vez unir mais os polos entre o sentir e o compreender. Isso parece-me realmente muito, muito interessante. E é, digamos, as bases, se quisermos, para a interdisciplinaridade, que é também outro aspecto que me interessa muito, exatamente também por inerência da função que tenho agora aqui na UC. A interdisciplinaridade também, em certa medida, é isso. São estas camadas que nós vamos conseguindo adicionar entre disciplinas que permitem que disciplinas aparentemente distantes comecem a conversar. Eu vou-te pedir que fales do disco. Está bem. Só queria trazer há pouco, quando está falando da obra dos Três Vinténs, enfim, para quem eventualmente nos possa ouvir, eu estava a referir naturalmente à questão da música, que é do Kurt Weill. Sim, claro. Não propriamente à parte, enfim, mais dramatúrgica do Brecht. Do Brecht, claro. Portanto, ou seja, mas quando olho para as várias composições do Kurt Weill, portanto, enfim, depois para as letras que acompanho, era nessa dimensão que eu estava há pouco a referir à questão do sentir e do compreendimento. Só queria... Claro, não, claro que sim. Claro que sim. E eu peguei logo nisso e levei logo para outro ponto. Peço desculpa. Não, está ótimo. Eu queria só explicitar isso, porque havia essa dimensão da música do Kurt Weill com a dramaturgia do Brecht. Qual o disco que trouxe? Os 6 quartetos de Bartók, pelo Takács Quartet. E, portanto, trouxe-o porque foram este conjunto de obras e este disco e esta gravação especificamente que estiveram na base do meu doutoramento, não é? do meu trabalho de doutoramento. E é muito interessante porque realmente, quer dizer, posteriormente, quando começo a refletir sobre uma quantidade de caminhos que fui traçando, aqui os quartetos de Bartók, não só, quer dizer, para quem não conhece Bartók foi um compositor fantástico, húngaro, não é? Mas que trabalhou, digamos, fez muito trabalho que hoje em dia se diria de etnomusicologia, não é? De recolha de fontes. E uma coisa muito interessante que ele fez foi começar a perceber, ele começou com fontes húngaras, romenas, e depois começou a perceber que havia aqui digamos, um domínio pan-europeu, se quisermos. Não é? E, portanto, ele recolheu uma quantidade de fontes, desde os Balcãs, enfim. E, portanto, o que é fascinante na obra de Bartók é várias coisas, ou seja, a forma como ele pega nestes materiais e os transforma a vários níveis, não é? E ele próprio refletiu sobre isso. Ele disse que, quer dizer, há uma forma muito direta que é utilizar os materiais onde quem ouve reconhece exatamente os materiais rurais, digamos assim. Outra forma é quando estes materiais já estão transformados, mas numa linguagem que não lhes é estranha. E depois um terceiro nível é quando o próprio compositor, neste caso Bartók, mas também outros, como Kodály, etc., criavam música nova,
no espírito da música digamos, rural, tradicional. E para além disso, o que ele faz, portanto, tem este lado, digamos, se quisermos, de depuração ou de transformação do material, que eu acho fantástico. Para além disso, o que ele faz ele utiliza, ao contrário digamos, da outra grande escola, que é a Segunda Escola de Viena, ele utiliza uma quantidade de sobreposições a que ele chama de polimodalidade. Isso tem a ver com também várias coisas que fomos falando aqui, ou seja, a importância de manter a integralidade ou integridade das várias linhas, muitas vezes ligadas, digamos, às canções rurais, às melodias rurais, mas sobrepô-las de modo a criar um conjunto, digamos, complexo, mas ao mesmo tempo com uma força emocional e dramática fantástica. E, portanto, isto foi se quisermos, passados quase 100 anos, ainda é um dos aspectos da música que não está completamente bem compreendido. Ou seja, como é que se consegue sobrepor várias camadas e, ao mesmo tempo, manter esta relação de integridade versus uma relação, às vezes tensa, outras vezes menos tensa. E pronto, e isso foi uma das questões que eu abordei no meu doutoramento. Que, curiosamente, tem muito a ver, mais uma vez, também com a questão da interdisciplinaridade. Não é? A ideia de que existem várias camadas que são sobrepostas ou que são conjugadas, que mantêm a sua integridade, mas, ao mesmo tempo, vão-se moldando às relações entre elas. Portanto, é interessante, se calhar eu fui tendo uma apetência aqui por estas questões desde cedo, mas realmente, pronto, quis trazer este CD porque não sei quantos milhares de vezes ouvi o CD, não é? Portanto, foi um CD que me acompanhou durante todos os anos 90, quando fiz o meu doutoramento, e que me marcou bastante o meu trabalho também até ao presente. Para concluirmos aqui esta nossa conversa, que agradeço a disponibilidade que teve, eu sei que passa, enfim, viaja bastante, enfim, entre aqui a universidade, os sítios onde reside, e no Porto, etc. Que músicas é que ouve no carro? Eu, por acaso, prefiro o comboio. Eu venho mais de comboio. O carro é só em último recurso. Vamos ver. Paradoxalmente, esta ideia de que os músicos ouvem muita música é errada. Os músicos ouvem pouca música. E é uma das coisas que a minha esposa me diz: então, mas nós nunca ouvimos música cá em casa? Ouvir música só a trabalho, não é? Em parte é isso, em parte é talvez por defeito profissional. Eu só consigo ouvir estando completamente atento. E, portanto, esta ideia, não é, de ouvir música de fundo, eu não consigo, não é? Eu subo pelas paredes, não consigo ouvir música de fundo. Não consigo, fujo. E, portanto, eu quando ouço. Mas quando faço assim viagens de carro, e não tanto aqui, pronto, que é 1 hora, mas eu quando vivia nos Estados Unidos... Nunca olha para a música como um sentido de lazer? Não. É sempre um sentido profissional, claro. Não só profissional, mas de... respeito, é isso? Não, é interessante. Não, acho que tem mais a ver, neste caso até se calhar uma abordagem um pouco romântica. Ou seja, tem a ver com deixar que a música fale e me convoque para questões existenciais mais profundas. Portanto, e uma das, por exemplo, uma das músicas também de grande preferência que eu tive, por exemplo, quando fazia... Eu vivi 20 e tal anos nos Estados Unidos, então... o meu primeiro emprego foi em Iowa City, que fica a 300 km de Chicago, mas eu ainda mantive, digamos, parte em Chicago. Portanto, por exemplo, a Iowa City e Chicago, não é, que é mais ou menos Porto de Lisboa, o meu CD de referência era Carlos Paredes. Portanto... Qual Verdes Anos? Hã? Vários CDs, digamos, eu na verdade tenho a obra toda dele, né? Portanto, fui ouvindo vários, o Movimento Perpétuo, enfim, por aí fora.
a obra toda de Carlos Paredes. E depois, mais tarde, aliás, eu fui violinista, larguei o violino e comprei uma guitarra portuguesa e comecei-me a ensinar guitarra portuguesa. Depois tive aqui aulas com alguns colegas aqui de Coimbra. E, portanto, eu toco guitarra portuguesa e toco, digamos, grande parte do repertório de Paredes. Exatamente por isso. Começou por essas viagens. Realmente tocavam-me de uma forma impressionante e, portanto, sentia a vontade e a necessidade de colocar o violino na gaveta ou na caixa e pegar na guitarra portuguesa. Ok, muito obrigado. Ok, obrigado, meu.